galerinha? Tudo jóia com vocês? O tema da nossa aula de hoje já está aí na sua tela, olha lá. Concordância nominal, adjetivos e pronomes. Então, vamos dar uma recordada o que são adjetivos e o que são pronomes e entramos em concordância, ok? Então, vamos lá. Adjetivos é tudo aquilo que dá característica a um ser, ou seja, dá característica aos nomes, aos substantivos, ok? Para que essa relação seja estabelecida sintaticamente, ou seja, para fazer bonitinho lá na frase, o substantivo e o adjetivo precisam concordar em gênero e em número, ok? O que é isso? A bolsa é pequena. A, feminino, bolsa. Feminino, pequena, feminino. Ok? Tudo concordando bonitinho. Bom, na aula de hoje, nós vamos ver uma regra básica de concordância, alguns casos especiais. Mas há outras regras, tá, pessoal? Mas vocês só vão aprender no futuro. Então, como está aí no seu retângulo aí, rosinha da página, a palavra que atribui características aos nomes é chamada de adjetivo. Ela que expressa qualidade, estado ou modo de ser do meu substantivo. Esse conteúdo está na sua página 12 do livro. Beleza? Vamos continuar? Os adolescentes foram interrogados após o incidente. Vamos lá, meu sintagma nominal, adolescentes. Quem vai concordar com o meu sintagma nominal? O meu os, que é o artigo, e o meu verbo, que é foram interrogados. Ok? Então, adolescentes, plural, os, plural, foram interrogados, plural. Ok? Outra frase que está aí na sua tela. Carla quebrou o óculos do seu irmão. Ok? Então, óculos, muita gente usa com o artigo antes dele no singular, mas não deve ser usado, porque óculos já expressa plural, por causa das duas lentes que nós temos ali. Então, a frase correta é a que está na sua tela. Carla quebrou os óculos de seu irmão. Ok? Então, vamos ao exercício que temos aí na sua tela, só para a gente dar uma treinada. Vamos lá? Como regra geral, o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. Isso você já viu agora há pouco, relembrou, na verdade, porque nós já estudamos adjetivo, né? Reescreva as frases a seguir, substituindo os substantivos destacados, ou seja, o que está aí em negrito na sua tela, pelo que consta entre colchetes. Neste exercício aí da sua tela, você vai substituir Rio por capital. Faça as alterações de concordância necessárias aí para a adequação da nossa sentença. Então, o que nos resta mais do velho Rio antigo, tão curioso e tão característico? Se eu trocar Rio por capital, que é o que o exercício está me pedindo, eu tenho que pensar numa coisinha. Capital é a capital ou o capital? Como o Rio aí é uma cidade, eu vou usar a capital. Porque se fosse dinheiro, eu usaria o capital, ok? Vamos recordar só isso aí. Então, o que nos resta mais do velho Rio antigo, tão curioso e tão característico? Vamos trocar então para capital. O que nos resta mais do velho capital? Não estou falando de dinheiro, professor, estou falando de cidade. Então, eu tenho que trocar aí, aqui, todos os meus adjetivos que aparecem na oração após a troca do meu substantivo. Dá pause no vídeo, faça essa frase aí no seu caderno e você já retorna para corrigir junto comigo, ok? Vamos lá? Dê pause. Muito bem, pessoal. Olha aí como é que ela fica. Que nos resta mais da velha capital antiga, tão curiosa e tão característica? Joia! Já lembrou? Beleza, vamos então ao nosso pronome. Vamos lá. Pronome, então, pessoal, a gente vai ver só um pedacinho hoje, ok? Porque esse assunto a gente vai lá para o próximo capítulo. A gente vai entrar em detalhes de pronome, tá bom? Ok? Beleza. Então, vamos lá. Pronomes são as palavras usadas para substituir ou retomar nomes. Pessoas, animais, coisas, etc. Ou para se referir a eles. Cumprem, portanto, funções equivalentes a exercidas pelos elementos nominais. Como assim, professora? Muito simples. Quer ver? A Cláudia comprou uma bolsa. Cláudia saiu
de bolsa nova. Cláudia foi ao aniversário, por exemplo. Então, Cláudia comprou uma bolsa, Cláudia saiu de bolsa nova, Cláudia foi ao aniversário. Eu vou ficar repetindo, Cláudia, fica cansativo para o meu ouvido. Eu troco a palavra Cláudia, o substantivo próprio Cláudia, por um pronome. Cláudia comprou uma bolsa, ela saiu com a bolsa nova para ir ao aniversário, por exemplo. Ok? Então, eu vou trocando. Troquei o Cláudia por ela e juntei lá o finalzinho, para não repetir, ok? Para não fazer uma repetição constante aí na minha oração. Joia? Vamos então à segunda aí, o segundo exercício para a gente aprender. Assim como ocorre com os adjetivos, como regra geral, o pronome concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. Reescreva as frases a seguir, substituindo os termos destacados pelos que constam entre colchetes, ou seja, mesmo exercício anterior. Faça as alterações de concordância necessárias. Vamos lá? Nós temos duas palavrinhas em negrito, né? Eu tenho esperança, que eu vou trocar por aguardo, e aí eu vou ter que adequar, ou vou ter que fazer a alteração necessária nesse essa aí, que é um pronome. E eu tenho também essa tortura com o sofrimento lá, né? Eu vou trocar tortura por sofrimento e vou ter que adequar esse essa. Mas também tem outra palavrinha que eu vou ter que adequar, que é o vaga, ok? Então, nada mais inquietante do que a mudança, porque leva a gente amarrada essa esperança, essa tortura vaga que é a saudade. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer essa troca, então? Quando eu troco tortura por sofrimento, é a tortura, eu troquei por o sofrimento. Então, a primeira coisa que eu vou trocar ali, ó, eu tô começando lá do final, tá bom? Só porque eu quis, tá? Você pode fazer na sequência lógica aí, não tem problema nenhum, tá bom? Então, na minha troca ali de vaga, como é sofrimento, vai ficar vagou, ok? Depois, eu tenho também essa tortura, como vai ser para sofrimento, eu vou ter que mexer. Também vou ter que mexer em quê? Em aguardo com essa que está ali antes de esperança. Tá bom? Dê pausa no seu vídeo novamente, faça essa oração, faça as mudanças necessárias de concordância aí e você já volta para corrigir junto comigo. Ok? Pode dar o pause aí. Vamos conferir? Nada mais inquietante do que a mudança, porque leva a gente amarrada a esse aguardo, esse sofrimento vago que é a saudade. Bem tranquilo. Bom, eu falei com vocês também que iríamos ver casos especiais. Vamos ver? Começando aí. Proibido passagem de pedestres. Na outra placa, proibida a passagem de pedestres. Bom, na primeira eu tenho proibido, na segunda eu tenho proibida. Por que do e da se o restante passagem de pedestre está iguais? Porque eu tenho uma diferença aí, o meu a. Então, esse a aí é um artigo que está determinando a escrita na segunda placa. Como ele está determinando, o meu proibida vai para o feminino. Professora, qual das duas placas está correta? As duas estão corretas. As duas estão na norma padrão de concordância nominal, ok? Por que que muda? Porque na placa azul eu não tenho a passagem e na placa marrom eu tenho a passagem. É esse azinho aí que faz toda a diferença. Vamos a mais um caso especial, então. Expressões como é proibido, é necessário, é preciso, é permitido, é bom, quando se refere a substantivos de maneira genérica, sem a determinação de artigos ou pronomes, não variam em gênero e número, ok? Exatamente o que aconteceu lá nas duas placas nossas. Por isso, por sua vez, né, quando o substantivo a que o adjetivo se refere é determinado por um artigo ou um pronome, como na segunda placa, a expressão deve ser flexionada de acordo com a regra geral de concordância nominal, ou seja, deve concordar em gênero e número com o substantivo. Ok? Vamos analisar essas duas orações aí? Pessoal, esse conteúdo está na sua página 15, ok? Vamos lá. As fotos seguiram anexas ao trabalho. Fotos, feminino, plural. Apesar de ter só
vogal o, né, que dá a ideia de masculino, mas na verdade eu falo as fotos. Então, feminino plural. Então, analisa aí embaixo para mim, ó. As fotos anexas. O gráfico anexo. As fotos feminino plural, anexas feminino plural. O gráfico masculino singular, anexo masculino singular. Então, quando os adjetivos anexo, obrigado, mesmo, próprio e incluso concordam com o substantivo a que se refere. Vamos olhar agora outro caso especial quando nós usamos muito e pouco, ok? Vamos ver. Bom, minhas orações aí, ó. Estudamos muito, dormimos pouco, pessoas muito estudiosas, crianças pouco dorminhocas. Estudamos muito e dormimos pouco, estudamos e dormimos são verbos, ok? Então, olha aí embaixo, ó. Os termos muito e pouco, quando se referem a quê? A verbos ou adjetivos permanecem, aí é o sem que estava aparecendo, permanecem como? Masculino, singular. Não é assim que está o muito e o pouco? Masculino e singular. Ok? Vamos analisar os outros dois. Pessoas estudiosas, crianças dorminhocas. Então, os meus substantivos, pessoas e crianças, os meus adjetivos concordam com ele? Não. O meu adjetivo concorda sim, professora, tanto estudiosa quanto dorminhoca. Mas o meu muito e o meu pouco não variam, ficam iguaizinhos. Então, olha lá, são invariáveis, ok? Vamos analisar então as outras 3 frases que tem aí. Li muitos livros, comprei muitas revistas, bebi pouca água. Livros é o meu substantivo, revistas, substantivo e água, substantivo. Repararam então que eles estão concordando? Livros, masculino, plural. Muitos, masculino, plural. Revistas, feminino, plural. Muitas, feminino, plural. Água, feminino, singular. Pouca, feminino, singular. Professora, você disse que não varia. Eu disse que não varia com verbo e adjetivo. Aqui eles são substantivos. Então, olha lá. Quando se referem a substantivos, os termos muito e pouco concordam com eles ou eles aí. Tá bom, pessoal? Ok? Facinho, né? Vamos a mais casos especiais? Vamos lá. Nós temos aí, ó, 3 orações. Pessoas bastante estudiosas, comi bastante hoje. Bom, na primeira oração, pessoas bastante curiosas. Quando o meu bastante aí, ó, o termo aí, quando ele se refere a verbos ou adjetivos, o bastante aí está se referindo a estudiosas e o bastante da segunda oração, comi bastante hoje, o bastante está se referindo ao verbo comer, né? Então, na primeira é com adjetivo, na segunda é com verbo. Quando eles se referem a verbo ou adjetivo, ele tem variação? É só você olhar para aí. Não tem variação. Então, a regra é essa aqui, ó. O termo bastante, quando se refere a verbos ou adjetivos, permanece no singular. Ou seja, é invariável. Terceira oração. Li bastantes livros. Opa! Livros, substantivo plural, né? Então, o meu bastantes vai para o plural também. Então, quando se refere a substantivos, o termo bastante concorda com eles, ok? Vamos lá. Tomei meia garrafa de água e elas estavam meio desanimadas hoje. Esse tomei meia garrafa, meia aí dá uma ideia de metade? Não dá isso? Ótimo. É isso mesmo que eu queria que você percebesse. Então, a palavra meio, quando tem o sentido de metade, é um adjetivo. Portanto, concorda com o substantivo. Garrafa feminino singular, meia feminino singular. Elas estavam meio desanimadas hoje. Esse meio aí não dá uma ideia de parcialmente, de mais ou menos? Ok, então a minha palavra meio aí, ela é um advérbio, portanto, não muda. Ok, pessoal? Bom, um beijo grande e não esqueçam, ó,
Na descrição do vídeo nós temos o que mesmo? Nós temos o quê? Temos o que mesmo, pessoal? Temos exercício. Beijo grande!